Pessoal, essa aula nós vamos falar sobre potencial escalar elétrico. Imagine que eu possa escrever potencial escalar elétrico V, certo? Bom, a gente sabe que o campo elétrico ele é divergente quando produzido por cargas elétricas estáticas, né? Equação de Maxwell, divergente de D igual a ρ. Se ele é divergente, como a gente já viu lá no começo da disciplina no capítulo 1, ele pode ser criado a partir do gradiente de um escalar, certo? Então a gente pode escrever assim, ó, o D é a indução elétrica, né, igual a epsilon E, né? O campo elétrico E, como ele é divergente, assim como a indução, ele pode ser o gradiente criado a partir do gradiente de um escalar, certo? Nesse caso a gente vai chamar de V o escalar, né? E aqui menos, a gente já viu porque o campo elétrico vai do potencial maior para o menor, né? Bom, então imagine que eu vou aplicar agora essa definição do potencial do campo elétrico a partir do gradiente de um escalar na equação de Maxwell, nessa equação aqui, certo? Vamos ver o que acontece então. Divergente de D, na verdade é nábula escalar D, que é igual a ρ, certo? Bom, divergente de D, né? A indução elétrica D, ela é epsilon E, permissividade vezes o campo elétrico, certo? Imaginando três dimensões, eu tenho parcial em relação a xi, os componentes do nábula, né, do vetor nábula, para fazer o divergente, mais parcial em relação a yj, mais parcial em relação a zk. Escalar, isso aqui é o nábula, né? Escalar epsilon E, certo? Bom, se o E for o gradiente de um escalar, como que eu vou escrever? Vamos fazer aqui do lado E menos o nábula V. Note que o gradiente é simplesmente nábula produto simples V, né? Então, o campo elétrico E, ele vai ser menos a parcial V multiplicando o nábula, né? Cada componente do nábula, né? Portanto, parcial de V em relação a xi menos parcial de V em relação a yj menos parcial de V em relação a zk. Certo? Então, onde tem o campo elétrico aqui, eu posso escrever ele em função do gradiente do escalar, né? Bom, então agora aqui eu vou colocar os componentes do E. As componentes do E é parcial de V em relação a x. Bom, esse menos, agora eu posso colocar, posso levar ele lá para o outro lado. Deixar aqui na frente, por exemplo, né? Então fica parcial de V em relação a xi mais parcial de V em relação a yj mais parcial de V em relação a zk igual a ρ, né? Então, isso aqui tudo é o nábula, né? E aqui eu teria o campo elétrico, né? Claro, com menos lá na frente também, certo? Bom, ocorre o seguinte,
Se a gente fizer o produto aqui, né, componente por componente, tá? I escalar I dá 1, I escalar J dá 0, I escalar K dá 0, porque são ortogonais, né? J escalar I dá 0, J escalar J dá 1, J escalar K dá 0, né? Então, o produto escalar aqui, quando eu fizer, por exemplo, essa primeira componente, usar a distributiva, né? No campo elétrico desse lado de cá, vai ficar só a componente I. I escalar I é igual a 1. Então vai ficar assim, ó, parcial em relação a x. Epsilon multiplica tudo aqui, né? Epsilon parcial de V em relação a x. I escalar I dá 1, né? Então, claro, isso aqui é um produto escalar, no final dá um escalar. Note que o I e JK vão sumir, né? J só vai dar 1 o produto J com J, componente com componente, né? Então vai ficar parcial em relação a Y, epsilon da parcial de V em relação a Y. Então, parcial em relação a Y, epsilon, parcial de V em relação a Y. Bom, a terceira componente aqui, a mesma coisa. Em relação a Z, igual a ρ, certo? Bom, note que aqui ó, eu tenho uma derivada em relação a y, por exemplo, da derivada em relação a escalar e a epsilon, né? Caso o epsilon seja uma constante, né? Ou seja, meio homogêneo, né? Se epsilon for uma constante, meio homogêneo, igual em tudo, né? Eu posso colocar o epsilon em evidência, passar para frente da derivada e colocar em evidência e passar para baixo dividindo aqui. Então ficaria assim, né? Rho sobre epsilon, certo? E aqui ficaria derivada segunda de V em relação a x mais derivada segunda de V em relação a y mais derivada segunda de V em relação a z, certo? Essa equação aqui, note, é uma equação escalar. Então, em vez de trabalhar com a equação de Maxwell, a gente pode trabalhar com essa equação, que é bem mais simples. Eu tenho uma densidade de cargas, eu tenho uma permissividade no meio homogêneo, eu posso descobrir quanto é que vale o escalar V, certo? Depois que eu descobrir quanto é que vale o escalar V, eu aplico ele aqui, ó, na definição do campo elétrico, né? E aí eu consigo saber quanto é que vale o campo elétrico, né? Então, essa equação aqui, né, usando a noção de gradiente, ou seja, escrevendo o campo elétrico como um gradiente do potencial escalar V, e aplicando esse campo elétrico na equação de Maxwell, né, a gente obtém essa equação. Essa equação chama equação de Poisson. Equação de Poisson. Bom, suponha que a gente tem uma região do espaço que tem um potencial elétrico, que tem um campo elétrico, por exemplo, na região entre as placas e um capacitor, excluindo as placas, né? Se a gente pegar um domínio certinho abaixo da placa de cima e um pouquinho acima da placa de baixo. Esse domínio inteiro vai ter um potencial elétrico e um campo elétrico. No entanto, ele não tem cargas, né? Então, imagine que a gente tem um problema assim, onde não há cargas elétricas, certo? Então, o ρ igual a zero. Essa equação fica assim, ó. Bom, essa equação aqui é igualzinha de Poisson, só que o lado direito é zero, né? Ela é chamada de equação de Laplace. O interesse dessa equação é o seguinte, pessoal. Note que é uma derivada de segunda ordem do potencial escalar. Uma solução possível para essa equação seria um potencial. Por exemplo, se eu tivesse em uma dimensão, um potencial escalar da forma assim, ó, A x mais B. Bom, esse
esse caso aqui seria uma solução para a equação. Note que tudo bem que ele só existe na direção x, claro, as derivadas em direção a y, em relação a y e z seriam zero mesmo, e a derivada em relação a x, que é que interessa, essa daqui no caso, a primeira derivada dá uma constante, que é a segunda derivada dá zero, né? Portanto, um potencial escrito dessa maneira iria gerar um campo elétrico na direção I, que daria parcial de V em relação a x na direção I, e seria a solução para essa equação. Bastaria, nesse caso, dependendo do problema, a gente descobrir qual o valor de A e qual o valor de B. No livro tem uns probleminhas assim, a gente vai usar, certo? São problemas em geral de eletrostática ou num capacitor. Tá bom, pessoal? Obrigado.